Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os debates parlamentares, né? Os debates sociais, né? Que isso está tomando conta da pauta brasileira, né? Um pouco eclipsado por alguns escândalos que estão acontecendo, mas enfim. Sobre o fim da jornada de trabalho 6 por um e a proposta que foi colocada, a proposta parlamentar, né? A proposta de emenda à Constituição da deputada Erika Hilton, se eu não me engano, é de que se estabeleça uma jornada de trabalho de 36 horas, limitadas a 4 dias por semana. Aqui tem um problema conceitual, que, olha, eu não sou jurista, mas tem um problema conceitual aqui. Aqui tem um probleminha, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bem, eu sou o Léo, eu sou economista. Se vocês chegaram pelo vídeo anterior, que eu tratei do problema da Selic, né? Do problema dos rentistas da Selic frente ao dólar, esse tipo de coisa. Bem, eu gostaria de explicar algumas coisas muito brevemente para nós já irmos para o vídeo. Veja, eu sou um economista. Este canal, o compromisso é com as ciências econômicas. Eu não sei se eu sou o primeiro do gênero, vamos dizer assim, mas aqui eu não estou dando dicas de investimento. Eu não estou dando dicas de finanças. Eu não estou tratando de política, eu não estou tratando de marxismo, eu não estou fazendo propaganda anarcocapitalista. Eu estou utilizando o básico da economia, das ciências econômicas, que se aprende na graduação, para tratar de temas que estão na pauta e fazendo um processo socrático, platônico, né? Um pouco aristotélico, mas mais socrático, platônico, de utilizar um caso concreto para ensinar um pouco de teoria para vocês, tá bom? Caso você curta esse vídeo, né, caso você goste desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se. Se tiver disponível para vocês, deem o hype ou o valeu demais, tá? E também nós temos o clube de membros, em que nós estamos começando a estabelecer, eu e um amigo meu economista, nós estamos começando a colocar aulas, por enquanto são apenas lives, né? Mas nós vamos começar a colocar aulas de economia ali, com essa proposta, tá? Tratar a economia como ciência e como divulgação científica da economia, tá bom? Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o fim da escala 6 por um, os impactos na produtividade e um problema de que a discussão está muito rasa, pueril. Por que pueril? Veja, não há dados o suficiente para esse debate dos dois lados. E também o debate da economia política e também da microeconomia por trás da produtividade, do problema da produtividade nesse novo arranjo, né? Porque a economia brasileira sofre com baixa produtividade e com uma baixa qualificação do capital humano, né? Porque, como vocês sabem, existem três capitais, né? Capital, você tem o capital humano, você tem o capital financeiro e você tem o capital mobilizado, né? Máquinas, equipamentos, tal, né? Então, o capital físico, né? Dentro do capital físico tem uma série de subdivisões, né? Vamos dizer assim. Então, começando pelo começo, esses debates começaram a se tornar populares em fevereiro, né? Que alguns grupos parlamentares do governo, né? Eu não sei se o pessoal está no governo ou não, mas enfim, um grupo mais alinhado ao governo, e ligado a algumas questões de sindicatos que trouxeram essa pauta para modificar a jornada de trabalho para 6 por um. Tem um site também, né? Tem um portal, tem como se fosse um abaixo-assinado, e vocês existem também influenciadores, né, do ramo do direito em outras plataformas vizinhas, que estavam falando isso desde setembro, outubro, que eu comecei a ver isso aí, isso pipocaram, né, vamos dizer assim, para o fim da jornada de trabalho 6 por um. Bem, esse debate é muito acalorado, mas eu não vejo muito motivo para ser acalorado. Por quê? Qual é o problema do fim da escala 6 por um? O problema é o seguinte: dizem, né, ou tem uma linha de pensamento, que você acabar com a escala 6 por um, você vai impactar a produtividade e os custos dos micro e pequeno empresários, que são os maiores empregadores do Brasil, né, em conjunto. É lógico, o maior empregador do Brasil é uma grande empresa, mas eu digo a maior parte dos brasileiros trabalha para o governo, né, mas eu digo,
A maior parte dos brasileiros que não trabalha no serviço público trabalham para micro e pequenos empresários, né? Então, quando você vê esse problema de escala 6 por 1, você pode dizer, isso vai aumentar os custos, isso aumentando os custos, você vai reduzir, você vai aumentar a inflação, vai aumentar a carestia, ou vai gerar desemprego, tal. Tem um problema muito grande nesse debate. Eu procurei os dados e a PNAD contínua não sabe exatamente quantos brasileiros trabalham nessa escala 6 por 1. Léo, como não? Teve uma reportagem de fevereiro, né, que a CNN, do dia 4 de fevereiro, que o ministro do Trabalho dizia que não sabia direito quantas pessoas trabalhavam na 6 por 1. Né? O CAGED diz que eles não levantam a quantidade de dias trabalhados, né? Mas a jornada semanal em horas. O que isso quer dizer? Vocês sabem que, por uma determinação da Organização Internacional do Trabalho, ainda na época da Primeira Guerra Mundial, a jornada de trabalho deve ser 8 horas por semana, certo? E 8 horas por, tem que ser 8 horas por dia, que deem 48 ou 46 horas ou 44 horas por semana. Léo, por que tanta variação? Porque isso começa em 1919, na Convenção número 1 da Organização Internacional do Trabalho, isso começa com 48, e os países foram reduzindo paulatinamente. Né? Hoje, a atual jornada de trabalho pela Constituição Federal Brasileira é 44 horas semanais. 44 horas semanais são 5 dias em 8 horas. Por quê? Porque o trabalhador só pode trabalhar 8 horas por dia, certo? Ótimo. Então, você tem 40 horas de segunda a sexta, por exemplo, né? 5 dias você trabalha 40 horas, né? 8 horas cada dia, e um dia você tem que trabalhar 4 horas. Mas você também pode trabalhar 6 horas, coisa de 6 horas por dia, durante 5 dias, e um outro dia você trabalhar também mais 6 horas, ou 8 horas, um dia trabalhar 4, não sei. Depende a regulamentação do sindicato também. Né? Isso é muito importante, que a CLT estabelece as regras, mas, principalmente pela reforma do Temer, você também pode ter comissões coletivas, certo? Então, o que é normal, e eu entendo que é normal, é o camarada trabalhar 8 horas por semana, mais meio sábado, né? Ou uma semana trabalha de segunda a sexta, né? 8 horas por dia, e no banco de horas, se possível, pela regulamentação pelo acordo coletivo, na outra semana ele trabalha no sábado, na outra não, e assim vai. Certo? E aí nós entramos num problema que existe nessa proposta da deputada Erika Hilton, da proposta de emenda à Constituição, que eu vou mostrar o problema, mas eu entendo por que foi colocado 36 horas e 4 por 3. Né? O que eles colocam? Que o limite de trabalho tem que ser 36 horas semanais com 4 dias por semana. Mas veja, se eu só posso trabalhar 8 horas por dia, né, que vai ser mantido e tem que ser mantido porque é convenção internacional, né, você pode diminuir isso aqui. Você não pode aumentar a hora, a jornada de trabalho, a não ser para coisas específicas, né, enfermeiro, policial, né, mas eu digo, a jornada de trabalho normal, você não pode, certo? Então, se eu tenho 36 horas, né, de trabalho por semana, que é o que eles querem estabelecer, 36 horas, e a jornada de trabalho são 8 horas por dia, eu tenho 4 dias e meio. 4 dias e meio, então significa que o camarada vai ter que trabalhar durante 4 dias, 8 horas. E no quinto dia, ele trabalha 4 horas. Aí eu tenho 4 vezes 8, né? 32, mais 4, 36. Só que, se na proposta estabelece 4 por 3, eu não poderia trabalhar o quinto dia. Então, evidentemente, tem um erro conceitual aqui.
é ou é força de expressão, que é 4x3, ou você está estabelecendo sim que, por exemplo, na sexta-feira, né, você vai ter o meio período. Vocês vão trabalhar meio período na sexta-feira, esse tipo de coisa. Tal. É por isso que você estabelece que são 4 dias por semana. Mas aí eu não sou cientista político, mas eu não sou tonto, eu acho, né? Que evidentemente ela deve ter colocado 36 horas porque para ter margem de negociação e fechar com 40, né? Aí você faz 40 horas semanais, 5 dias trabalhando 8 horas por semana. Mas tem um problema. Qual o problema? Quando você estabelecer isso na Constituição, evidentemente que vão ter setores que não vão ser abrangidos, né? Evidentemente. Policiais já não são, né? Policiais é 12 por 36, se eu não estou errado. Enfermeiros, tal. Ah, mas policial não é relação trabalhista, né? Sim, é servidor público militar estadual, né? Existe o policial federal, mas eles devem ter lei própria também, né? O policial civil, evidentemente. Mas você tem enfermeiro, você tem um médico, tudo isso tá tranquilo. Bem, mas qual é o problema? Qual vai ser o impacto para a produtividade, Léo? A produtividade será prejudicada. O que é produtividade? Produtividade é a quantidade de trabalho desempenhado, né? Que acrescenta em lucro ou produção. Né? Então que, para uma pessoa que trabalhe 8 horas, ele gera de lucro, não sei, R$ 200 por dia, né? Ele gera de lucro R$ 200 por dia, ou que gere R$ 100 por dia, um determinado tipo de coisa para o patrão. Aqui já tem um problema muito grande. Eu duvido, né, que as micro e pequenas empresas tenham esse custo, que elas façam essa planilhamento de custos, né? Eu acredito que a maior parte dos empregados CLT desse país, a maior parte, né, que são empregados de micro e pequenas empresas, a maior parte, eles têm uma produção baixa, né, um capital humano, né, baixo. Léo, o que você quer dizer capital humano baixo? Nível médio. Né? Porque aqui nós estamos falando de atendentes de supermercado, não estou falando que as pessoas não têm capacitação. Estou falando que para desempenhar a função que eles estão desempenhando, são pessoas que não têm um capital humano alto para o mercado de trabalho. Né? Podem ser pessoas maravilhosas, e a maioria devem ser mesmo, mas estou falando para o mercado de trabalho. Tá? Atendentes, caixas de supermercado, né? Repositores de estoque e tutti quanti. Sim? Garçons, cozinheiros e assim vai. Pessoas que precisam trabalhar em finais de semana. Né? Pessoal do comércio, por exemplo, comércio de shopping, comércio de rua, né? Que na maioria das capitais são lugares bem específicos que ainda existe comércio de rua. Comércio de rua como era antigamente, evidentemente que ainda existem lojas, mas eu quero dizer aqueles grandes centros. Né? Esse pessoal que trabalha na 6x1 são pessoas que precisam trabalhar na 6x1. Por quê? Precisam para o patrão. Porque a maior força, a maior produtividade, né, o maior lucro ou utilidade é a palavra certa, desses funcionários para o negócio é a presença física. Léo, o que você quer dizer com isso? Um atendente, um repositor, um caixa de supermercado são pessoas que não podem desempenhar o seu trabalho no tempo, assim, vou fazer toda a tarefa e ir para casa. Não. Não são pessoas que podem acabar todo o serviço antes. São pessoas que ficam muito tempo ociosas no local de trabalho ou podem ficar ociosas no local de trabalho, mas a hora que o serviço aparece, eles têm que desempenhar. Né? Caixa de supermercado pode ficar esperando. Mas tem supermercado que você tem filas e filas, né? Você precisa de muita gente. Sim, sim, sim. Mas eu estou falando de pequenos mercados que a pessoa fica ali esperando. O cliente vem, não vem.
Tem horários de pico, tem horários menores, mas sempre tem que ter um caixa ali no supermercado. E às vezes, alguns horários menores, o próprio patrão, dependendo do tamanho do negócio, pode ficar no caixa, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: esses tipos de empregos em que é um trabalho, carteira assinada, mas que o fluxo de trabalho é intermitente, né? O que quer dizer intermitente? A pessoa não pode salvar trabalho, né? Não é, por exemplo, um engenheiro, vamos dizer assim, né? Que o engenheiro ele pode se programar para fazer todas as planilhas dele, todos os cálculos, hoje porque amanhã ele vai folgar, ou hoje porque amanhã é sábado e ele não vai precisar vir, né? Não é um trabalho que você pode aumentar a carga de trabalho dentro de um horário de trabalho para que não venha no outro dia, né? Vocês entendem onde eu quero chegar, certo? Atendente de supermercado, atendente de rede de fast food, seguranças de shopping, por que não? Se bem que o segurança, eu não sei, mas pode ser que segurança de shopping, né? E o pessoal que trabalha com vigilância, com certeza eles devem trabalhar no análogo a plantão, né? 12 por 36. Mas enfim, são pessoas que têm que estar lá fisicamente, né? Vigias, esse tipo de coisa. Então, quando eu sei que pessoas 12 por 36, essa PEC não tá tocando isso agora, mas eu quero dizer, pessoas que trabalham numa escala, trabalham, um tipo de trabalho que o mais importante para o patrão é a presença física e não a escala de trabalho, escala no sentido de poder produzir mais em menos tempo, uh, essa redução de 6 por 1 para 4 por 3, que eu já falei para vocês, já mostrei para vocês que 4 por 3 a conta não fecha, porque 36 horas, né? Seriam 4 dias 8 horas e um dia 4 horas. Certo? Vamos repetir aqui. O pessoal falou, você não sabe nem fazer conta. Não sei mesmo, gente. Eu sou economista, não sou matemático. Tá? Mais 4, 36. Então seria segunda a sexta, segunda a quinta, por exemplo, 8 horas por dia. E na sexta-feira mais 4 horas, né? Mais meia jornada de trabalho. Então seria isso, mas aí não poderia ser 4 por 3. Mas enfim, vamos fazer desse jeito, né? Na verdade, 4 dias, mais um dia meio período, né? Porque eu acho que vai ser assim que vai fechar. Se passar, vai ser assim que vai fechar, porque eu duvido muito que eles vão aumentar a jornada de trabalho. Não pode, né? 8 horas é o máximo. Né? Mas enfim. Vocês vejam que se acontece isso e o mercado, o restaurante, enfim, tem funcionários, tem 3 funcionários, ele vai diminuir o horário disponível daqueles funcionários e provavelmente ele vai ter que contratar mais um funcionário. Tendo que contratar mais um funcionário, quanto que aumenta a carga o custo do patrão? O custo do patrão vai aumentar 25%, né? Vai aumentar 30%, certo? Se ele tem 3 funcionários para desempenhar uma dessas funções, e esses funcionários fazem a escala, né? Para que sempre tenha alguém ali naquele horário, o que ele pode fazer? 3 funcionários que trabalham durante o dia, ele coloca mais um para cobrir sempre um funcionário que vai folgar num dia da semana. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ótimo. Aqui, a folha de pagamento é 100%, certo? Aqui vai para 133%, ou seja, vai aumentar em 33% a folha de pagamento. Léo, mas isso vai. Então você está falando que vai aumentar o custo de produção, o custo com folha de pagamento do patrão. Sim, vai. Mas isso também aumenta a produtividade, porque ele vai ter mais gente trabalhando. Mas aí vocês têm que ver também um grandiosíssimo problema, né? Para alguns tipos de trabalho, que são, segundo os dados do Ministério do Trabalho, que não tem muitos dados, mas eles dizem que as pessoas que desempenham 44 horas semanais, né, hoje, porque a maioria dos funcionários brasileiros, segundo o PNAD, segundo o Cadastro Geral, a maioria dos trabalhadores trabalha 40 horas semanais. Léo, por que 40 horas semanais? De segunda a sexta. 8 horas por dia. Entende? Então, a maioria trabalha isso. Até por acordo coletivo, né? Então, você também tem na cidade de São Paulo, você tem uma grande quantidade de funcionários do mercado financeiro, os que são bancários, né? Ou que estão na agência, até é um pouco menos por convenção coletiva. Eu sei que a agência abre às 10 e fecha às 4, mas o pessoal já está trabalhando e fica mais um pouco depois.
Mas você também tem convenção coletiva, tal, então é 40 horas semanais. A maioria dos trabalhos, segundo, a PNAD, segundo esses dados do Ministério do Trabalho coletados via PNAD, né, PNAD contínuo, é 40 horas. As pessoas que trabalham 44 horas semanais, que nós não podemos dizer que é 6 por 1, as pessoas que trabalham 44 horas semanais, e por que eu digo que não podemos dizer? Porque o próprio Ministério do Trabalho diz que não sabe, que não tem como saber. O IBGE diz que não tem como saber. O IBGE pergunta quantas horas semanais a pessoa trabalha. E também tem muito acordo informal com o patrão, né? Ah, vem sábado, não vem o outro, tal, coisas que teoricamente também não poderia. Né? Você não pode trabalhar, porque veja, se você faz de segunda a sexta, você faz esse acordo, né? Ah, são 44 horas. Sábado passado eu não trabalhei. Então esse sábado eu vou trabalhar 8. Mas aí você está trabalhando 48 horas na semana, o que não poderia. Mas enfim, é assim que é feito, né? E isso gera, isso é feito, basicamente, em trabalhos até 2 salários mínimos, segundo a PNAD contínua. Até 2 não, quer dizer que a maior parte das pessoas que trabalham 44 horas semanais recebem até 2 salários mínimos. Então nós podemos entender que são profissões que são mais mão de obra extensivas, né? São profissões que têm esse tipo de trabalho intermitente. Intermitente não entende aquele trabalho que você não tem vínculo. Não, o que eu quero dizer, intermitente é que você não pode aumentar a produtividade apenas trabalhando mais no mesmo horário, tá? Mas veja, o que pode ser feito? Né? O que provavelmente vai acontecer? Provavelmente não vai ser contratado uma pessoa a mais. Provavelmente vai se manter esses 3 funcionários nesse exemplo fictício, certo? Nesse exemplo hipotético, fictício. Vai se manter esses 3 funcionários e em um dia na semana você vai reduzir a quantidade de funcionários disponíveis porque você vai ter gente folgando, né? E vai ter um dia em que você vai ter todo o corpo trabalha ali e um outro dia que você vai ter menos gente trabalhando. Seja que se use esse final que eu falei, né? Que, por exemplo, no exemplo da sexta-feira, ele trabalha meio período, então que trabalha meio período, trabalha de manhã, o outro trabalha depois da 1 hora da tarde, para fechar o corpo de trabalho. E no outro dia que ele viria, num sábado, você folga o outro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você vai ter uma janela. E em vez de ter 3 funcionários trabalhando sempre, você vai ter 2 funcionários trabalhando sempre. Tá? Isso vai gerar um problema. Qual o problema? Essas pessoas que vão continuar trabalhando vão ter que trabalhar mais. Por quê? Porque a equipe era para 3, em alguns dias da semana, essa equipe vai ser para 2 pessoas. Ah, Léo, mas você acabou de falar que o trabalho é intermitente, no sentido que num caixa de supermercado não é 24 horas por dia que você tem pessoas passando o carrinho de compras. Sim, né? Das 10 horas da manhã às 6 horas da noite, vamos dizer assim. Você tem o volume e tal, mas não é que a pessoa não tem tempo para tomar uma água, né? Até porque tem que ter, mas eu digo, não é que toda hora passa, compra no carrinho, e não adianta você falar, eu vou passar tudo de manhã porque aí não vai ter trabalho à noite. Não, porque os clientes continuam vindo, certo? Nesse tipo de estabelecimento, o que vai acontecer? Você vai reduzir a quantidade de caixas disponíveis, provavelmente, né? Antes tinham 2 caixas disponíveis, ou você tinha um caixa disponível apenas e aquela pessoa era de dedicação exclusiva para o caixa e a outra pessoa ficava ali cuidando da loja, quebrou alguma coisa, esse tipo de coisa, né? E não faxina, né? Mas cuidando da loja ali mesmo, né? Atendendo o cliente no que precisa atender. Eu tô falando de estabelecimentos pequenos. O que pode acontecer? A demissão desse pessoal para contratação de novos com um contrato de trabalho ou funções de trabalho que permitam que eles sejam tanto caixas como ajudante geral, algum tipo de coisa, ou mais precarização do trabalho, que é o camarada que estava contratado apenas para o caixa, ele vai ter que fazer um pouco de tudo, não só o caixa. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que isso, segundo a legislação trabalhista, não pode. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Você pode forçar mais a produção das pessoas que ficaram. Como ele tem um trabalho intermitente, enquanto ele não tá no caixa, não tem ninguém no caixa, ele ajuda como estoquista, faz isso, faz aquilo. Léo, mas isso não pode. Isso não pode. Mas acontece. Tá? É o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: as pequenas empresas não vão conseguir pagar a contratação de mais um funcionário se não houver demanda de clientes para isso. Tá?
Léo, mas você reduzindo a jornada de trabalho, você vai aumentar a renda disponível, porque as pessoas estão trabalhando menos e ganhando o mesmo, e elas estão mais tempo em casa, esse tipo de coisa. Elas podem gastar mais, enfim. Tá bom, tá. Então você está dizendo que o próprio aumento relativo do salário, que é o aumento relativo do salário, a pessoa ganhando menos, ganhando mais, trabalhando um pouco menos. Isso gera um aumento relativo do trabalho, em que a pessoa pode gastar mais, até porque ela vai se deslocar menos para o trabalho, porque ela vai menos para lá, esse tipo de coisa. Ou até porque ela pode fazer um bico nesse ínterim, enfim. Isso vai aumentar a produtividade geral da economia? Não sei. Eu tendo a dizer que não, mas eu não digo que o seu argumento é absurdo. Mas eu tendo a dizer que não. Bem, Léo, então você está falando que você é contra a redução da jornada de trabalho? Olha, eu sou apenas um economista. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês viram também que tem muitas pessoas, que o varejo, né, está reclamando que há vagas, mas não há procura, não há demanda. Aí o pessoal diz o seguinte: aumenta o salário que nós vamos trabalhar. E a maior parte dos funcionários do varejo são funcionários da escala 6 por 1. Ou seja, recebem os 2 salários mínimos, né? 2 salários, algo assim. E as pessoas estão optando por não ir trabalhar no varejo, né? Tem o sindicato patronal, ou a confederação dos varejistas, agora não sei, eles reclamam que há vagas, mas não há demanda por essas vagas. E eles até reclamaram para o governo, tal, né? Bem, isso, eu não sou marxista, mas é o seguinte, aumenta o salário. Ah, Léo, mas se aumentar o salário vai aumentar o custo, vai aumentar a inflação, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Sim. Mas aí, o que está acontecendo? Saiu até no Metrópolis, né? E o pessoal tava bravo com isso, né? Máquinas. Léo, que tipo de máquina você vai colocar no varejo? Você pode melhorar máquinas para que um estoquista faça o trabalho de 3 estoquistas. Como? Melhores máquinas, melhores processos, né? Aquelas máquinas de QR Code, esse tipo de coisa, melhores processos para gerenciamento de estoque. Você pode ter máquinas. Mas já tem empilhadeira? Já, mas eu digo outros equipamentos que ajudem mais. Gente, máquina às vezes é carrinho de mão melhor. Você melhora a produtividade com isso. Para que um estoquista faça o trabalho de 3 estoquistas. Né? Para a caixa de supermercado, vamos supor que um grande mercado no varejo precise de 12 caixas. Né? O que eles fazem? Eles ficam com 5 caixas de supermercado, colocam aqueles terminais de autoatendimento para venda, para compras, né? Aqueles boxes, né? Que a pessoa vai, coloca o carrinho e tem que ficar passando ele mesmo o código de barras, e fica só um funcionário fiscalizando para ver se você não está fraudando ali o autoatendimento de compra do supermercado. Então veja, um supermercado precisava de 12 caixas, agora tem 5 caixas e mais um funcionário para o terminal de autoatendimento. Então você tinha 6 funcionários de caixa, agora você tem 5 mais um. Esse um é do terminal de autoatendimento e fica fiscalizando. Também, no açougue, na padaria, nesse tipo de coisa, você pode ter melhores máquinas, você pode passar esse emprego direto para o frigorífico, né? Em vez de você ter um açougueiro ali no seu mercado, no seu açougue, um açougueiro especializado em limpar o corte, esse tipo de coisa, os frigoríficos podem passar direto uma mercadoria mais finalizada, a padaria também pode passar a comprar de outras padarias que têm mais escala, porque tendo mais escala compensa para eles contratarem pessoas para trabalhar no 4x3, ou o que é que seja que essa proposta da Erika Hilton vai resultar. Então veja, o que você vai gerar? O que você vai gerar? Maquinarização, né? Você vai substituir, você vai gerar desemprego estrutural. E vejam, mesmo que ninguém seja demitido, você está gerando desemprego estrutural no sentido de que aquelas vagas de trabalho não serão mais demandadas. Por quê? Porque com o aumento do salário que as pessoas querem para trabalhar,
Porque mesmo que o salário não aumente e as pessoas já não querem trabalhar no varejo, mesmo que o salário não aumente, você vai gerar um desemprego estrutural. Por quê? Porque as pessoas já estão demandando um salário acima do que os varejistas, né, os patrões, estão dispostos a pagar para trabalhar nessas funções. Então, os patrões têm duas opções. Ou eles aumentam o salário que eles estão dispostos a pagar, mas eles já têm uma conta, mesmo que seja só na cabeça deles, de que não vale a pena pagar aquele salário pela produtividade, ou seja, o que o empregado dá em troca. Então, a partir desse determinado salário que os funcionários estão demandando, os patrões estão dispostos a investir em maquinário. Para quê? Tudo bem, você quer esse salário? O salário tava dois salários mínimos. Você quer 3 salários mínimos e meio? Você quer 3 salários mínimos e meio? Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a sua produtividade. Por quê? Eu precisava de 12 caixas, né? 12 caixas a 2 salários, eu precisava de 24. Eu precisava pagar 24 salários mínimos, certo? Por mês. O que eu faço? Agora eu vou ter 5 caixas convencionais, mais um caixa terminal do autoatendimento, eu posso pagar o mesmo salário para todo mundo. Então eu vou ter 6 pessoas, né? São 5 mais um, 6, mais o 3,5, vezes os 3 salários e meio, eu vou ter 21 salários. Vocês entendem? Vocês entendem como o capitalismo é cruel? Cruel não. A vida é assim. Porque, veja, tá, o que eu faço? Eu ponho 5 funcionários, eu deixo 5 funcionários, aumento o salário desses 5 funcionários para 3 salários mínimos e meio, não é isso que vocês querem? E eu invisto nesses terminais de autoatendimento. Ah, Léo, mas para colocar um terminal de autoatendimento, ele vai gastar 50 mil reais. 50 mil reais com salário mínimo a 1.500? Não venham nos comentários falar que o salário mínimo não tá 1.500, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? De 50 mil reais, 1.500, ele vai gastar 33 salários nisso aqui. Sim, ele vai gastar 33 salários nisso aqui. Só que, primeiro, que 3,5 salários mínimos para o patrão, né? 3,5 salários mínimos ou 2 salários mínimos que o funcionário recebe para o patrão, isso aqui vai custar de 3 a 3,5 salários mínimos para o patrão. Isso aqui vai custar de 4 a 4,5 salários mínimos para o patrão. Por quê? No total, né? Porque tem os custos trabalhistas, tem o custo da previdência social, tem a contribuição, tem tudo. Então você tem os custos que custa ao patrão, né? Ah, Léo, mas ele tem que pagar mesmo. Não, tudo bem, ele tem que pagar, mas você tem que entender o seguinte: ele vai fazer conta, né? Até para ele não se complicar, para ver se ele consegue pagar aquilo, né? Então ele fala: não, eu vou ter que pagar 2 salários para ele, mas eu tô pagando 3,5, né? Porque é 2 para ele e 1,5 para o governo em várias formas, contribuição, FGTS. Ah, FGTS é do quem contribui é o trabalhador, não importa, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? O funcionário também quer saber o salário líquido que vai na mão dele, né? Não, ele não se importa o quanto custa para o patrão. E o patrão não se importa o quanto que é líquido no funcionário. Ele se importa o quanto ele está pagando. Cada uma sardinha para o seu lado, certo? Muito bem. E aí você vai ver que, mas isso está custando 50 mil, que é mais ou menos, mais, né? De 33 salários mínimos. Sim, mas é uma vez só. Ah, por que uma vez só? Tem a manutenção? Tem. Mas ele faz uma linha de financiamento, ele faz aquilo ali, para ele custa, ele põe ali, é mais barato do que uma relação trabalhista. E ele aumenta a produtividade. Isso aqui vai ficar no mínimo 5 anos. Né? E ele aumenta a produtividade e com o tempo ele pode até reduzir isso aqui. Veja que ele aumenta a produtividade dele com máquinas e equipamentos para estoquista, como eu falei dos setores específicos. Léo, por que você está tratando tanto do varejo? Porque esse movimento já começou. O próprio Metrópolis, né? O portal gravou, colocou vídeos. Eles pegam muito vídeo de redes sociais de terceiros e eles colocam a marca deles e falam, tal pessoa gravou, né? Tal. Já está começando aí no Brasil, já tem há muito tempo, né? Mas os varejistas estão instalando mais e mais isso aqui. Para quê? Para aumentar a produtividade do caixa. Para quê? Porque ou eles não querem pagar mais ou eles não conseguem contratar, né? Para mim é os dois, né? Para eles não vale a pena aumentar o salário, né? Para o patrão não vale a pena aumentar o salário. Não valendo a pena aumentar o salário, e os funcionários não estão dispostos a trabalhar, né? Ou eles não têm o quadro completo dos funcionários que eles precisariam, eles têm que aumentar a produtividade individual de cada um. Eles podem até aumentar um pouco o salário para manter o cara trabalhando, mas no fim. Léo, isso é mais-valia. Não, não é. Mas tudo bem. Certo. Então, Léo, você é a favor ou não do fim da escala 6x1? Gente, este vídeo aqui, eu cortei que nem, né? Este vídeo aqui é um vídeo com intuito educacional.
Léo, o que você está ensinando? Estou ensinando economia. Para vocês entenderem que as relações de trabalho podem ser intervidas pelo Estado? Podem. Cada um faz. Bem, é a sociedade republicana da ordem liberal que nós temos hoje. As relações de trabalho são demonizadas no Brasil, né? Porque todo mundo tem ideal marxista, querendo ou não. Até o próprio patrão aceita o ideal marxista e muitas vezes ele acha que ele é ruim mesmo, né? Então, não digo que ele é. Eu digo que as novelas, né, a música, o cinema sempre colocou isso tudo no brasileiro, né? Essa é a cosmovisão do brasileiro. Então eu quero dizer o seguinte: não é fácil você aumentar um problema no Brasil. Qual o problema do Brasil? O problema da desigualdade social, né? O problema da baixa renda e o problema da baixa produtividade. São três grandes problemas do Brasil, né? E um retroalimenta o outro. E esse canal é de economia, não estou tratando nem da segurança pública, né? Veja, a desigualdade social é muito bonito você falar que eu reduzindo de 6 para 1 para 4 por 3, que eu já falei que isso aqui não vai ser o desenho, não pode ser o desenho final, né? Porque eles estão falando 36 horas semanais, não dá porque você tem o limite de 8 horas diárias, né? Mas tudo bem. 4 dias, 8 horas, um dia, 6 horas, 4 horas, enfim, não importa. E esse aqui, 6 por 1 para 44, né? Bem, o que ocorre? É muito bonito ou muito esperançoso você falar que você vai resolver o problema da desigualdade social, melhorar a qualidade de vida da baixa renda e resolver a baixa produtividade através de leis trabalhistas. Não é isso que vai acontecer, né? O patrão, eu já falei para você, para mim empresário não é vilão, né? A maioria deles. O que ocorre é o seguinte: a baixa produtividade força os baixos salários. Léo, como assim? Por que o Neymar ganha tanto e um professor não ganha? Não é nem pelo valor trabalho, né? Porque chutar uma bola não é mais importante que ensinar alguém. Mas veja, existe uma coisa que a própria teoria marxista diz e eles se esquecem quando eles analisam, né? Que é o exército de mão de obra. O que é exército de mão de obra? Existe uma infinidade de pessoas que, se você não quiser aceitar um salário mínimo pelo seu trabalho, você não quer aceitar. Existe milhares de pessoas que estão dispostos a aceitar o seu trabalho por um salário mínimo. Então o seu patrão vai olhar, você não quer, tem outro que queira, tchau. Mas chega uma hora que isso não acontece mais. Se você tem um diploma, se você tem um currículo, ou se você é um mestre de obras, um eletricista, ou se você é um prático, um pizzaiolo, um funcionário exemplar, um gerente, às vezes sem formação, mas que é muito bom. O patrão vai falar, quanto você está ganhando? Eu estou ganhando 5 salários mínimos. Patrão, eu quero ganhar 6 salários mínimos. O patrão vai falar, ué, mas tem um monte aí na rua querendo o seu emprego por 3 salários. Fala, tá bom, contrata eles. Eles não vão produzir que nem eu produzo. Tem patrões que a dinâmica é assim. Ou cargo de confiança, né? O gerente, tá, eles vão ganhar menos, mas a mim você sabe que eu não vou te prejudicar. Sabe? Então, a forma que se tem de aumento de salários no mundo como hoje, e aqui não há juízo de valor, é você ter um valor para o seu patrão em que ele não considere a concorrência. Quem é a concorrência? O exército proletário de mão de obra. Ao mesmo ponto que ele pode aumentar o seu salário para que você não olhe a concorrência. Que outra concorrência? Outras empresas para você ir. Espero que vocês já tenham a grata experiência de que um dia você foi pedir demissão pro seu patrão, falando que você arrumou outra oportunidade, e o seu patrão falou, eu cubro. Eu espero que vocês já tenham, né? Eu nunca tive, né? Mas eu já ouvi falar sobre, né? Que eu cubro, né? Porque aqui eu não quero que você saia, a gente faz um acordo aí, eu te mantenho. Isso é mais comum um artista ou um emprego, né, maior, né? Nem artista, mas isso acontece, né? E veja, também é uma forma de você melhorar a qualidade de vida do trabalhador, principalmente nos grandes centros, seria você melhorar o transporte público também, né?
Porque às vezes o camarada gasta mais tempo para chegar ao trabalho do que para trabalhar. Né? Então você também tem uma intervenção urbana do poder público que poderia resolver, melhorar, né, mitigar esse problema da escala 6 por 1. Né? E também a produtividade do trabalhador aumentaria se ele já não chegasse no trabalho cansado, porque ele sai 5 horas da manhã para chegar no trabalho 9. Né? Todo dia. Todos os dias. Né? Complicado. Né? E a baixa produtividade, você resolve com a educação. Nós estamos tentando isso faz 40 anos. Né? Estamos tentando isso desde a Constituição de 88. Né? Mas a produtividade aumentou. Tá, mas nesse mesmo período de tempo, a Coreia tinha. Mas a Coreia teve ajuda de não sei o que. Tá bom, gente. Então, tá. Então, o caminho é educação. Mas vamos tentar melhorar aí, porque. Né? E aí, esse o problema, de fato, né? Tá, você vai fazer a escala 6 por 1. Mas você pode sim gerar desemprego. Desemprego estrutural. Por que desemprego estrutural? Porque, veja, com salário mínimo, com a jornada de. Porque isso é aumentar o salário mínimo. Por que isso é aumentar o salário mínimo? Porque você está recebendo por menos tempo de trabalho. Né? Isso é aumentar o salário mínimo. Beleza. Tá. Você aumentando o salário mínimo dessa forma, né? De forma indireta, reduzindo a jornada de trabalho, você torna mais caro para o patrão produzir. Ele pode tentar acabar com a sua vaga de trabalho, porque não compensa para ele ter uma pessoa ali. Ele pode pôr maquinarização, automatização, ou você também começa a fazer que pequenas empresas não aguentem e vendam para empresas maiores, que tenham escala. Você também prejudica os micro e pequenos empresários. Você também pode gerar acumulação de capital. Como? Fusões e aquisições. É lógico que a gente não chama de fusão de aquisição, mas quando você vê que uma pessoa que tem 4, 5, 6 restaurantes, ela sai comprando restaurante pelo bairro. Por quê? Porque ele tem custo, ele tem uma economia análoga à economia de escala. Né? E veja, o setor bancário foi um dos primeiros setores a ter essa grande luta, né, por redução de jornada de trabalho, bônus, aumento de benefícios, esse tipo de coisa. Tal. Eu não estou falando mal, não. Né? Já fui beneficiado por isso. Mas veja, aí o setor bancário, né, principalmente os empregados de agência bancária, né, não do escritório, demitidos eu acho que não, mas o que começou a acontecer? Os bancos começaram uma luta contínua para a diminuição de agências. Terminais de autoatendimento, proibição até de pagar certas contas no caixa, né, no caixa de gente, como eu diria, né, sem ser o caixa eletrônico, né, você chega na agência e ele já fala, não, você não vai pagar isso ali não, você vai direto no caixa eletrônico, né. Coisas ali com o caixa, né, com a pessoa no caixa ali, são coisas muito específicas, ou ele já te encaminha para um outro funcionário. Veja, um funcionário que fica na agência impedindo que você, ou te orientando para que você não acesse os caixas, né, as pessoas, caixas, né, e te envie para o caixa eletrônico, ele é um funcionário que aumenta a produtividade do banco. Aumenta muito. Por quê? Porque ele reduz a necessidade de que a pessoa tome a fila dos caixas. Antigamente, é que você, eu não sei, né, mas até 2010, tudo que você tinha que fazer, pagar uma conta, tudo, você tinha no supermercado, né, começaram a pagar contas no supermercado, contas de TV a cabo, contas de luz, de telefone, né? Você podia pagar ali no supermercado, porque ir num banco pagar aquilo, né? E tinha o problema da bancarização também, não é todo mundo que tinha conta bancária, então era complicado você pagar no caixa eletrônico, né? Hoje você tem os aplicativos, você tem tudo, então a quantidade de bancários, né, a necessária bancários para que os bancos funcionem diminuiu. Como tudo, né? Você vai reduzindo, né? Por quê? Porque à medida que os custos aumentam, os custos do capital trabalho aumentam, o patrão aumenta a produtividade de cada funcionário. Como a produtividade de cada funcionário? Um caixa de banco hoje, ele produz o mesmo que 50 caixas antigamente. Mas reduziu a quantidade de trabalho. Mas aquilo que ele fez, só ele pode fazer, vamos dizer assim, né? Porque você já tem tantas máquinas que ele está para uma coisa muito específica. Né? Então, tem que se adotar a redução da jornada de trabalho ou não? Isso não é uma discussão econômica. Isso é uma discussão política. E que os trabalhadores que se mobilizem, os patrões que
que façam declarações públicas, audiências públicas, esse tipo de coisa, é eles que resolvem. O que eu vou dizer é o seguinte: isso vai gerar desemprego estrutural. Desemprego estrutural no sentido que aqueles postos de trabalho que existiam, não é que eles vão parar de existir. Não vai valer mais a pena para o patrão ter aquelas pessoas. E você vai gerar concentração de redes de supermercado, redes de postos de gasolina. Por quê? Porque você vai ter economia de escala. Né? Não me surpreenderia se, uma vez aprovado isso aí, você tire algumas restrições de utilização de maquinário em alguns empregos. Né? Hoje é proibido, em algumas cidades, que os ônibus não tenham cobradores. Né? Em São Paulo, eu acho que todos os ônibus têm que ter cobradores. Não te digo nada, daqui a uns anos, por causa da redução da jornada de trabalho, você já começa a ter ônibus em São Paulo sem cobradores, em outros centros urbanos. Não te digo nada se hoje os postos de gasolinas, que são proibidos de utilizar os terminais de autoatendimento, né, que nem como nós vemos em filmes nos Estados Unidos, que eles já não comecem a utilizar para outras coisas, né? Lojinhas menores, né? Uma coisa que tem, gente, que já tem, muitos mercadinhos de bairro fecharam por causa de mercado. Agora, vocês vão falar, Léo, eu quero a estatística. Gente, utilize sua cabeça, certo? Não tem estatística para isso. Mas vocês têm olhos e vejam. Muitos funcionários, muitos mercadinhos, né, conversem com os donos de mercado. Foram impactados por esses mercados automatizados em condomínios. Porque não há funcionários ali. Léo, tem funcionário. Pode ter um funcionário, tem as câmeras de segurança, aí você pode ter uma central, né, que fica olhando, mas uma central com 4, 5 funcionários tomam conta de 50 postos. Você entende o que eu quero dizer? Ah, vai ter um funcionário que vem todo dia. Um funcionário que vem todo dia e ele reabastece 50 postos. 50 postos no dia é difícil, né? Mas eu digo, no dia ele reabastece 4 daquela rede nos condomínios. Vocês veem, mas isso foi antes da redução da jornada de trabalho, né? Que nem começou. Mas vejam que o aumento dos custos, a valorização do salário mínimo e esse tipo de coisa gera essa dinâmica de maquinarização, de automatização, desse tipo de coisa. Né? Isso é bom? Não, não é. Não é. O que não é bom? Não estou falando que não é bom reduzir a jornada de trabalho. Não é bom o desemprego estrutural. Léo, então você acha que não tem que usar máquinas? Não, eu acho que tem que usar máquinas. Eu acho que tem que usar máquinas. Mas eu não sou um economista marxista. Mas eu li a Rerum Novarum, certo? E eu me preocupo muito com as relações de trabalho. Né? Porque no fim a economia é para isso, né? A economia é para a distribuição da riqueza, é para todo mundo ficar bem. Né? A economia não é para você ganhar dinheiro em bolsa. Né? Você pode até ganhar, é bom, né? Bolsa de valores é bom para o país, né? Ajuda. Né? Mas eu digo, economia não é para você. Economia é para você resolver problemas econômicos do ponto de vista social. Não estou falando que nós temos que fazer programas de desenvolvimento. Não, calma. Veja, nós estamos gerando uma maquinalização, né? Nós estamos maquinalizando os serviços. Isso é muito ruim. Porque o certo é maquinário na indústria. Para aumentar a produtividade da indústria. Você aumenta a produtividade da indústria a um nível tal que o excedente pode ser distribuído no serviço. No comércio, no varejo, né? No comércio intrafirma, né? Por isso que eu fiz a diferença de comércio para varejo. Nos serviços, cursos e esse tipo de coisa, né? Economia criativa, né? Mas quando você começa a fazer barreiras artificiais, porque querendo ou não, uma legislação é uma barreira artificial, sem se preocupar com o impacto na economia real, né? Você vai falar, então qual é a solução? A solução que vai acontecer disso aqui é que o aumento da produtividade que não seja distribuído via salários, o Estado vai ter que distribuir via benefício social. Você vê como nós estamos só indo fundo no problema, só cavando, nunca encontrando o fim do túnel. Complicado. Léo, você é contra ou a favor da diminuição da jornada de trabalho? Gente, isso é moralmente neutro. É moralmente neutro. Por que moralmente neutro?
Porque é o seguinte, uma pessoa que não tem uma grande capacitação profissional ou não consegue por condições da vida, porque às vezes isso acontece, pode ser que ela queira trabalhar. Ah, mas ela querendo trabalhar, ela vira o exército proletário de mão de obra, né? Então ela atrapalha quem não quer. Sim, mas aí a pessoa tem que cuidar mais dela. Então, vocês entendem como isso é uma discussão ideológica? Isso não é uma discussão econômica. Então, você tem esse problema sério, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de o que você acha que é certo ou errado, e não é a economia que pode dizer isso. Eu tenho para mim que isso é uma discussão moralmente neutra. Se o Estado entender que tem que aprovar, manter isso aqui, fica como está. Só que a valorização contínua do salário mínimo está gerando isso aqui de qualquer forma. E eu não estou falando que é ruim a valorização contínua do salário mínimo. Não. Mas acima da produtividade gera isso aqui. Olha, é que nem uma corrida. Você correndo ou praticando exercício físico, você sabe que você vai ter lesões. Ah, mas é melhor do que você ter um infarto porque você é um obeso. Sim, tá bom. Mas a vida é feita de escolha. Nada, nada, nada. Eu falei que isso é moralmente neutro, né? Moralmente neutro no sentido que isso não é uma grande questão. Mas nada é neutro. Nada é só bom ou só ruim. Né? Neutro quer dizer, nada é totalmente bom, né? Nada não traz problemas nenhum, né? Então, isso aqui é uma base que eu quero dar para vocês do ponto de vista educacional de que desapaixonem essa discussão. Isso tem que ser tratado do ponto de vista intelectual. Ah, mas por que intelectual? Se você não trabalha, se você não tá nessa escala, você não tem que falar nada, você não tem lugar de fala. Tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a um tempo vai começar a acontecer isso mais pesado do que já acontece. Redes de fast food. As redes de fast food tinham 8 caixas, né? E eu lembro ainda que tinha um caixa, uma pessoa que vinha com uma ficha, né? Quando a fila estava muito grande, ela vinha com uma ficha uma ficha, né? Um papel quadriculado, já com as opções de lanche, refrigerante, batata, tipo de coisa. Ela perguntava para você na fila, enquanto você estava na fila, ela perguntava para você e você falava, quero isso aqui. Então ela marcava, chegava a sua vez, ia no caixa, você já dava aquele papel quadriculado, anotado assim. Por quê? Porque isso diminuía tempo de escolha. Então isso aumentava a produtividade do caixa, né? E você tinha 8 caixas ali. Hoje, se você vai numa grande rede de fast food, nessas americanas, no Brasil mesmo, né? Mas dessas americanas, do palhaço e do rei, né? Vocês vão lá, é terminal de autoatendimento. Você tem 4, 5 terminais de autoatendimento, que já paga no cartão, alguns aceitam até Pix, acho que todos aceitam, né? Mas tem algum. Não, para pagar em dinheiro você tem que ir no caixa normal, né? E é uma pessoa, que normalmente não é nem um caixa, é o gerente, né? Que fica ali para resolver a encrenca. Porque o gerente tá sempre resolvendo alguma coisa. Quando vem um filho de Deus que não tem cartão, não consegue mexer na máquina, o gerente resolve. Aqueles 8 empregos de caixa do supermercado. A pessoa que podia. Ah, mas ninguém merece trabalhar no fast food. Não sei, é um trabalho honrado. E às vezes a pessoa tá trabalhando ali para juntar um dinheiro para trabalhar para estudar na faculdade à noite, ou juntando um dinheiro para fazer uma viagem, ou juntando dinheiro porque ela quer juntar dinheiro para investir, enfim, né? Ou porque não tem outra opção. Complicado. O que vai acontecer com a redução de jornada de trabalho? Né? Ela não vai trazer produtividade maior. Ela vai trazer produtividade maior, sim. Inclusive, é um dos estudos que foi trazido pelo Partido dos Trabalhadores, de que todos os países que adotaram a redução da jornada de trabalho aumentaram a produtividade por trabalhador. Sim, aumentaram a produtividade do trabalhador. E o desemprego não aumentou. Mas o problema é o seguinte: o desemprego que aumenta é o desemprego de baixa produtividade, que não acompanha a produtividade da economia, que é a maior parte dos empregos hoje que a gente tem no Brasil. Ah, mas aí você fala que o varejo já não está conseguindo. Sim, por quê? Porque a taxa de equilíbrio do desemprego no Brasil hoje é 7%. 7% das pessoas não estarem inseridas na economia do trabalho hoje no Brasil é a taxa natural, é o pleno emprego. Por quê? Porque a economia brasileira tem um descolamento entre o quanto o patrão pode pagar ou quer pagar para quanto o funcionário quer receber ou não. 7%.
Não é assim que nós vamos ter uma economia mais produtiva do jeito bom. Isso vai aumentar a produtividade? Vai. Por quê? Porque vão investir em máquinas e equipamentos e gerar desemprego estrutural. Justamente nas áreas em que insere a pessoa no mercado de trabalho. Léo, mas se o cara quer ser um doutor, quer ser um engenheiro, a coisa que o valha, o que vai ajudá-lo a ser caixa de supermercado ou atendente de rede de fast food? O primeiro emprego, né? E agora eu não falo como economista, eu falo como um velho, ou não tão jovem assim. O primeiro emprego é bom para você aprender dinâmica do mercado de trabalho, né? Aprender a aceitar a ordem, aprender a falar com o público, né? Você aprende ali, né? Aprende muito, tá? Bem, pessoal, curtam, compartilhem. Não ofendam minha mãe nos comentários, por favor. E é isso aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.